Olá, seja bem-vindo ao canal Relaxar e Dormir. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu like. Eu sou a Silvia Vale e hoje utilizaremos o resumo do livro O Jardim Secreto, de Francis Hodgson Burnett, para praticar mais um pouquinho da técnica desenvolvida aqui no canal. Como vocês sabem, já dos vídeos anteriores, nós acreditamos que ouvir pequenos textos interessantes narrados com voz suave, acompanhados de uma melodia de fundo bem relaxante, pode ajudar qualquer pessoa a entrar mais facilmente no estado adequado que antecede o sono. Nosso propósito é que você se desligue dos problemas do dia a dia e se concentre no enredo das historinhas contadas aqui. O Jardim Secreto lhe foi escrito em 1911 e conta a história de Mary Lennox, uma garotinha que após perder os pais se muda para a Inglaterra e vai viver com seu tio na região de Yorkshire. Essa mudança de lar vai ensinar para Mary que a vida sempre estará pronta para acolher aqueles que estão dispostos a se aventurar. Em suas andanças pela nova casa, Mary descobre a existência de uma outra criança, o seu primo Colin. A relação entre os dois e as visitas ao Jardim Secreto, que é o segredo entre eles, mudará para sempre suas vidas e as vidas das pessoas em sua volta. Como eu já havia dito, para o nosso momento de relaxamento, apresentaremos apenas um resumo do livro. Mas caso você se interesse pela leitura integral, eu vou deixar aqui na descrição o link da narração completa, feita por mim. Espero que vocês amem ouvir a leitura, assim como eu amei gravar o áudio do livro completo. Sem mais delongas, vamos começar preparando o local para colocar em prática esta técnica de relaxamento. Vamos lá, então. Primeiro, apague as luzes do cômodo em que você se encontra ou as reduza ao máximo possível. Deite-se de forma confortável e feche os olhos. Inspire profundamente e solte o ar bem devagar por no mínimo 4 vezes. Vamos fazer juntos. Muito bem. Agora que você já está numa posição confortável, procure manter a concentração. Tente ouvir apenas a minha voz. Deixe que os demais sons do ambiente fiquem em segundo plano. Tente visualizar o que é falado. Coloque-se sempre como observador nas cenas que são descritas para que você possa sentir a emoção de cada momento. No decorrer deste áudio, a tela se apagará. A pouca luminosidade contribuirá para que você prepare o seu corpo para a primeira fase do sono. Mary, uma menina solitária e rabugenta, vivia na Índia com seus pais, que pouco se preocupavam com ela. Eram os empregados que cuidavam dela o tempo todo. Quando no local em que vivia ocorreu um surto de cólera, a família e os empregados com quem estava acostumada a viver morreram. Depois do ocorrido, Mary foi levada para viver com seu tio, que morava na Inglaterra em uma grande mansão cheia de jardins. A menina não gostou da viagem até a mansão. Queria saber o que era uma charneca. Sentiu que aquela viagem nunca acabaria e que a grande e bucólica charneca era um imenso mar negro que ela atravessava por uma faixa de terra seca. Imaginou que, pelo barulho que ouvia e pela vastidão escura que se espalhava por todos os lados, ali poderia sim ser o mar. No entanto, na escuridão, pouco podia ver. Soube que, na verdade, se tratava do barulho do vento que soprava e de quilômetros e mais quilômetros de terra virgem, onde cresciam algumas poucas espécies de plantas e alguns poucos animais, como pôneis selvagens e cabras. A senhora Medlock, que a acompanhou durante toda a viagem,
Lhe falou sobre a esposa de seu tio, que havia falecido fazia bastante tempo, e também sobre o jardim, que havia sido dela e que permanecia trancado até hoje por ordem de seu tio. Ao entrar na grande mansão, descobriu que seu tio não a queria conhecer. Mary foi levada por corredores e corredores até chegar em um quarto que parecia ter sido preparado para um adulto. Na manhã seguinte, conheceu Marta, uma serviçal bem diferente dos criados indianos. A princípio, não gostou da Marta, mas à medida que elas iam conversando, a criada ia lhe mostrando um mundo diferente daquele que ela estava acostumada. Marta a incentivou a se vestir sozinha, falou-lhe que a comida era muito importante para sua família e que não tolerava o desperdício. Por fim, depois de ajudar Mary a se vestir com as roupas coloridas que o tio havia mandado comprar para ela, Marta a convenceu a sair para brincar fora de casa. Como Marta havia falado que seu irmão Dicom brincava na charneca e se divertia muito com os pássaros, Mary ficou bastante interessada e seguiu o conselho da criada. Mary havia ficado muito curiosa sobre o jardim trancado e, ao se ver fora da casa, começou a entrar em todos os jardins na esperança de encontrar o jardim escondido. Cuidando da horta, conheceu o jardineiro Ben, que a apresentou a um pássaro que Mary havia achado maravilhoso. Ela se identificou imediatamente com o pássaro ao saber que ele havia sido abandonado por sua família e, assim como ela, estava sozinho. Quando o pássaro voou para uma árvore frondosa e alta, ela percebeu que ele estava atravessando os muros e perguntou para Ben por onde ela entraria naquele jardim para chegar até o pássaro. Ben ficou mal-humorado e saiu dizendo que aquele lugar estava fechado há muitos anos, que não tinha como chegar até lá e que ela não deveria ficar por ali bisbilhotando. Mary tinha certeza de que aquele era o jardim secreto, mas ainda não sabia como entrar nele. No início, todos os dias eram exatamente iguais para Mary Lennox. Ela acordava e olhava pela janela para a imensa charneca. E depois de olhar por algum tempo, ela percebia que se não saísse, teria de ficar ali sem fazer nada, e então saía. Depois de passar alguns dias quase inteiros ao ar livre, ela começou até a sentir fome, e quando se sentava para fazer as refeições, comia até esvaziar o prato. Havia um lugar na mansão que ela frequentava mais que qualquer outro. Era a longa calçada ao lado dos jardins cercados de muros. Foi ali que encontrou novamente o pássaro pisco de peito ruivo e começou a falar com ele, que respondeu gorjeando. Ela correu atrás dele, que foi direto para a árvore do jardim escondido. Está no jardim onde ninguém pode entrar, disse para si mesma. É o jardim sem porta. Ele mora lá. Como eu gostaria de ver como é. Animada com a possibilidade de encontrar a porta, Mary esqueceu-se de lamentar sua vinda para a mansão Mr. White. Em uma noite após o jantar, Mary passou a ouvir um som curioso, quase como se uma criança estivesse chorando em algum lugar. Às vezes, o vento soava como o choro de uma criança. Mary tinha certeza de que vinha de dentro da casa, não de fora. Estava longe, mas dentro. Era o choro de uma criança, pensava Mary. Mas Marta insistia em dizer que era apenas o vento. No dia seguinte, Mary resolveu conhecer a biblioteca da mansão e achou que não seria necessário pedir permissão para a Sra. Medlock. Caminhando pelos corredores, ela ouviu novamente outro grito, mas não exatamente igual ao que ouvira na noite anterior. Era apenas um breve lamento infantil, irritado e abafado pelas paredes. Ao procurar o local de onde vinha o choro, foi surpreendida pela Sra. Medlock, que negou ter ouvido algo e, muito brava, a levou de volta a seu quarto. De tanto ouvir Marta falar de sua família, Mary pediu para conhecê-los.
Queria conhecer a mãe de Marta e também seu irmão Dicon. Mary havia começado a gostar do jardim da mesma forma que começava a gostar do pisco, de Dicon e da mãe de Marta, e começava a gostar de Marta também. De volta aos jardins, Mary encontrou o pisco novamente, o pássaro que ela tanto gostava. Ele estava em um canteiro bicando até que fez um pequeno buraco. Chegando mais perto, Mary viu que se tratava de um anel enferrujado de ferro ou de latão que o pássaro havia desenterrado. Não era um anel, era uma antiga chave que parecia estar enterrada há muito tempo. Olhando para o pisco, sussurrou: talvez tenha sido enterrada 10 anos atrás. Talvez seja a chave do jardim. Mary guardou a chave no bolso e voltou para casa. Quando voltou para brincar mais um pouco nos jardins, encontrou novamente o pisco. Passou a segui-lo por entre as folhagens até que notou algo escondido ali, uma protuberância redonda coberta pelas folhas. Era a maçaneta de uma porta. Mary enfiou as mãos sob as folhas e começou a puxá-las e empurrá-las para o lado. Por mais abundante que fosse a era, quase tudo era uma cortina solta e oscilante. Embora alguns ramos tivessem se fixado sobre as ferragens e a madeira. O coração de Mary começou a bater forte e suas mãos tremiam de alegria e entusiasmo. O pisco continuou a cantar, piando e inclinando a cabeça para o lado, como se estivesse tão animado quanto ela. O que era aquilo sob suas mãos? Um quadrado de ferro no qual seus dedos encontravam uma fenda? Era a fechadura da porta fechada há 10 anos, e ela meteu a mão no bolso, tirou a chave e descobriu que se encaixava perfeitamente. Inseriu a chave e a girou. Precisou usar as 2 mãos, mas conseguiu. E então respirou fundo e olhou para trás para ver se alguém vinha pela longa calçada. Ninguém. Ao que parecia, ninguém nunca vinha e ela não pôde conter um longo suspiro. Afastou a cortina oscilante de era e empurrou a porta, que se abriu lentamente, muito lentamente. Então ela entrou, fechou a porta atrás de si e apoiou suas costas nela, olhando em volta, ofegante de excitação, admiração e deleite. Ela estava dentro do jardim secreto. Mary achou o jardim muito quieto e pensou que agora que estava lá dentro, poderia entrar pela porta sob a era quando quisesse. Sentia-se como se tivesse encontrado um mundo só seu. Tudo era estranho e silencioso, e ela parecia estar a centenas de quilômetros de qualquer pessoa, mas de alguma forma não se sentia nem um pouco solitária. Tudo o que a perturbava era o desejo de saber se todas as rosas estavam mortas ou se alguma delas havia sobrevivido para lançar folhas e botões quando o tempo esquentasse. Ela não queria que fosse um jardim completamente morto. Se fosse um jardim vivo, que maravilhoso seria, pois milhares de rosas nasceriam por todos os lados. Olhou com mais atenção e viu que haviam outras coisas vivas. Com a ajuda do arbusto seco, cavou e capinou até que ficou somente a grama verde. Mary trabalhou no jardim até a hora de ir almoçar. Conversando com Marta, descobriu que Dicon sabia bastante sobre plantas. Mary convenceu Marta a enviar um bilhete para Dicon, pedindo que ele fosse até o vilarejo para comprar uma pá e algumas sementes, pois queria fazer um pequeno jardim. Por dias, Mary trabalhou no jardim secreto. Num destes dias, viu um menino sentado com as costas apoiadas em uma árvore, brincando com uma flauta rústica. Era um garoto esquisito de cerca de 12 anos. Parecia muito limpo, com seu nariz empinado e olhos azuis. Finalmente, Mary conheceu Dicon.
Ele a entregou um saco com as ferramentas que ela havia encomendado através de Marta. Parecia que ele gostava dela e que não tinha o mínimo medo de que ela não gostasse dele, embora fosse apenas um simples menino da charneca, com roupas remendadas, rosto engraçado e uma cabeça ruiva despenteada. O pássaro Pisco também gostava de Dicom. Mary lhe contou em segredo que pretendia plantar as sementes que ele havia trazido no jardim secreto. Ela o conduziu ao redor do caminho dos loureiros e até a calçada onde a era crescia tão densa. Dicom a seguiu, e quando ela foi até o muro e ergueu a cortina de era, ele se surpreendeu. Havia uma porta e Mary a empurrou lentamente para que entrassem. Dicom imediatamente se deu conta de que estavam no jardim secreto. Juntos trabalharam por todo o dia. Mary aprendeu muito sobre as plantas com os ensinamentos de Dicom. As duas crianças combinaram de se encontrar ali todos os dias para fazer o jardim reviver. Mary sentiu que nunca se esqueceria daquela primeira manhã em que seu jardim começou a crescer. Naquela mesma tarde, Mary foi apresentada ao tio, o Sr. Craven. Mary o achou uma pessoa infeliz, mas gostou quando ele permitiu que a mãe de Marta cuidasse dela e até permitiu que ela fosse até a cabana da família. Pediu também ao Sr. Craven um pedaço de terra para cultivar o seu jardim e ele respondeu que ela poderia escolher o pedaço de terra que quisesse, que ele seria seu. Mary voltou ao jardim secreto para contar para Dicom sobre a conversa com o tio, mas não o encontrou. Encontrou um bilhete pendurado na ponta de um arbusto. Nele estava o desenho de um pássaro com as palavras "Eu vou voltar". Mary achou que se tratava de um bilhete de Dicom. À noite, não conseguia dormir e voltou a ouvir o som do choro que já tinha ouvido várias vezes antes. Decidida a descobrir quem estava chorando, seguiu pelos corredores até que entrou em um quarto e viu um menino que a olhou de olhos arregalados. "Quem é você?" disse ele finalmente em um sussurro, meio assustado. "Você é um fantasma?" "Não, não sou", respondeu Mary, e seu próprio sussurro também soava um tanto assustado. "E você é?" Ele a fitou longamente. Mary não pôde deixar de notar seus olhos estranhos. Eram cinza ágata e pareciam grandes demais para seu rosto, pois tinham longos cílios negros. "Não", ele respondeu depois de mais alguns momentos. "Me chamo Colin." "Quem é Colin?" Ela vacilou. "Eu sou Colin Craven. E quem é você?" "Eu sou Mary Lennox." "O Sr. Craven é meu tio." "Ele é meu pai", disse o menino. "Seu pai?" Mary engasgou. "Ninguém nunca me disse que ele tinha um filho. Por que não?" "Venha cá", pediu ele, ainda mantendo seus olhos estranhos fixos nela, com uma expressão ansiosa. Colin contou a Mary que estava doente e que ficava sempre no quarto. Achava que seu pai o odiava porque sua mãe havia morrido quando ele nasceu. Ele não sabia sobre a existência do jardim secreto. Mary o convidou para ir até lá e o convenceu a guardar segredo sobre a entrada do lugar. Mary contou a Marta que conheceu Colin. A serviçal ficou com muito medo de ser mandada embora, mas aos poucos a menina a convenceu de que isso não iria acontecer, porque Colin havia gostado dela e queria que ela voltasse para vê-lo em outras ocasiões. Enquanto as duas conversavam, Marta foi chamada para ficar com Colin. Não demorou muito para voltar ao quarto de Mary para chamá-la, já que Colin queria que ela o visitasse. Enquanto as duas crianças conversavam, Mary comparou Colin a um rajá que havia conhecido na Índia, pois Colin tratava as pessoas da mesma forma,
sempre mandando que o obedecessem. O menino estava muito empolgado e queria mostrar seu álbum de fotos. Enquanto folheavam o álbum, Mary contou-lhe sobre Dicon, como ele era maravilhoso com os animais, que conhecia muitas coisas sobre pássaros e plantas e que amava a charneca. Por fim, Mary sugeriu que Colin visitasse a charneca, mas ele tinha muito medo de que, se fosse, acabasse morrendo. Afinal, ouvira isso por toda a sua vida. Mary começou a contar mais sobre Dicon, sobre sua alegria, seu amor pelas coisas vivas, e aos poucos Colin foi ficando mais e mais interessado pelas histórias que Mary contava. Em pouco tempo, ambos estavam rindo alto. Mary não era mais uma menina rígida, pequena e amarga, e Colin não era mais um menino doente que achava que morreria. Em meio à algazarra, foram interrompidos pelo Dr. Craven e pela Sra. Medlock. Os dois ficaram muito surpresos ao encontrar as duas crianças juntas. O Dr. Craven não ficou satisfeito ao ver Colin, ver que ele parecia ter ficado melhor na presença da menina, mas teve que aceitar as ordens de Colin, assim como a Sra. Medlock. Depois que eles saíram, as crianças voltaram a rir e a conversar. Mary passou a conviver com Colin. Eles passavam várias horas do dia juntos, rindo e contando histórias, mas Colin nunca saía do quarto. Mary tentava aos poucos descobrir se poderia confiar o segredo do jardim secreto para ele. E caso ele fosse verdadeiramente confiável, como ela faria para levá-lo até lá sem que as outras pessoas da casa descobrissem? Outra coisa que Mary queria era apresentar Dicon a Colin. Dicon fazia tão bem a ela que, com certeza, faria bem a Colin também. Depois de vários dias de chuva, enfim amanheceu um lindo dia de sol. Mary voltou a visitar o jardim e, quando chegou lá, percebeu que tudo já estava diferente. As plantas estavam mais verdes, havia brotos e ela já via cores violetas e amarelas entre os arbustos. Dicon estava lá ajoelhado, trabalhando entre as folhagens. Até os animais estavam começando a visitar o jardim. Havia um corvo e um filhote de raposa. Mary ficou tão agradecida e feliz por ver o jardim florescer que beijou Dicon no rosto por diversas vezes. Ela nunca havia beijado uma pessoa assim. Dicon não se importou e chamou a atenção de Mary para o pisco. O pássaro estava montando um ninho e eles ficaram em silêncio por muito tempo observando a ave fazer o seu trabalho. Mary contou a Dicon sobre Colin, mas ele já sabia sobre o outro menino. Conversaram bastante e decidiram que iriam trazer Colin na cadeira de rodas até o jardim para que ele ficasse contemplando o jardim debaixo de uma árvore. Depois voltaram a observar o pisco e viram que ele e sua companheira já haviam praticamente terminado a construção do ninho. Numa manhã, Marta veio até Mary dizendo que Colin a estava chamando. Mary estava tão ocupada com o jardim que disse a Marta que não iria e saiu para encontrar Colin. O jardim estava a cada dia mais vivo e florido. O corvo, a raposa e o casal de piscos estavam tão felizes quanto Mary e Dicon com todas aquelas mudanças. Ao voltar para casa, Mary foi visitar Colin. As duas crianças acabaram brigando. Colin a ameaçou e chantageou, dizendo que iria morrer e que não deixaria mais Dicon ir até ali, e Mary o desafiou, avisando que nunca mais o visitaria se isso acontecesse. Disse que não acreditava que ele iria morrer porque ele era uma pessoa ruim. Mary voltou para o quarto zangada e desapontada com o primo. Ao voltar para o quarto, Mary encontrou Marta, que lhe entregou uma caixa enviada pelo Sr. Craven.
Nela havia livros lindos, pena e tinteiro. Ela adorou os presentes e seu coração amoleceu ao perceber que o Sr. Craven não a tinha esquecido. Com isso, ficou pensando em Colin, em seus medos e sua solidão, e decidiu que voltaria a visitar o primo no dia seguinte. Naquela noite foi acordada por gritos histéricos e, como não conseguia mais dormir, ficou muito zangada. Ao chegar ao quarto de Colin, estava tão brava que gritou e bateu os pés a ponto de deixá-lo assustado. Quando ele lhe disse que tinha encontrado um caroço nas costas e iria ficar corcunda e morrer, esse era o maior medo dele. Mary disse que ele não tinha nada disso. Fez a enfermeira levantar sua camisa e verificou suas costas. Não encontrou nenhum caroço, mas ele estava tão magro que era possível ver os ossos de suas costelas. Ao ouvir que ele não tinha nenhum caroço, Colin ficou mais calmo, e quando a raiva das duas crianças passou, Mary se ofereceu para cantar para ele até que pegasse no sono. Mas em vez de cantar, Colin pediu a ela para falar mais de como ela imaginava o jardim secreto, já que pensava que ela ainda não havia encontrado a entrada. Ela percebeu que o tom suave de sua voz deixava Colin cada vez mais tranquilo e continuou contando. Quem sabe eles brotem pela grama, talvez nasçam moitas de açafrão roxo e dourado, já deve haver. Talvez as folhas estejam começando a despontar e a se desenrolar, e quem sabe o cinza mude para um véu verde se espalhando e tomando tudo. E os pássaros virão para olhar, porque lá é tão seguro e silencioso. E quem sabe, continuou muito suave e devagar, o pisco encontre uma companheira e construa um ninho. E Colin dormiu. De manhã, Mary foi ver Dicon e conheceu mais 3 amigos deles, 2 esquilinhos e o pônei Jump. O jardim chegara a um momento em que todos os dias e todas as noites parecia que magos passavam por ele com suas varinhas despertando a beleza da terra e dos ramos. Dicon queria muito que Mary trouxesse o patrão Colin para ver o jardim. Ele ficaria maravilhado com aquele lugar. Ao voltar para casa, Mary foi direto falar com Colin e depois dela contar mais sobre o jardim, sobre Dicon e tentar falar com sotaque Yorkshire para alegrar o primo, o que ela vinha treinando bastante, os dois riram muito. Colin disse a Mary que queria conhecer Dicon e então Mary entendeu que estava na hora de contar a ele de que ela havia encontrado a porta para entrar no jardim secreto. Colin ficou extremamente emocionado e disse que queria ver o jardim. Perguntou a ela se o jardim era como ela havia sonhado. Então Mary confessou que já conhecia o jardim, que já havia encontrado a chave e a porta escondida, mas que estava com medo de contar a ele porque não tinha certeza se ele era totalmente confiável e se guardaria o segredo. O Dr. Craven mal acreditou em seus olhos ao visitar Colin. O menino estava muito melhor. Mary aproveitou o momento para falar que iriam sair com Colin para passear e que Dicon seria a pessoa que empurraria a cadeira de rodas de Colin. Felizmente, todos confiavam em Dicon e o Dr. Craven também, aprovando o passeio das crianças. No dia seguinte, Dicon foi até a mansão acompanhado de seus animaizinhos para conhecer Colin, que mandou que Martha os levasse diretamente ao seu quarto. Quando Dicon e as criaturas entraram no quarto, Colin se sentou, olhando-os fixamente com muita curiosidade. Dicon contou as aventuras de seus amigos animais e, ao final, Colin já afirmava que iria até o jardim para ver tudo de perto. Nos dias que se seguiram, as crianças fizeram os preparativos para que Colin pudesse ser transportado com sigilo até o jardim.
Colin ficava cada vez mais fascinado. O mistério em torno do jardim era, sem dúvida, um de seus maiores encantos. No dia combinado, as 3 crianças seguiram para o jardim. Colin já havia determinado ao jardineiro-chefe que ninguém deveria trabalhar daqueles lados enquanto ele estivesse passeando pelos jardins. Deacon começou a empurrar a cadeira de rodas lenta e firmemente. Mary caminhava ao seu lado e Colin se recostou e ergueu o rosto para o céu. Eles iam ouvindo os sons e conversando por todo o caminho. À medida que se aproximavam da porta secreta, a euforia de Colin ia aumentando. Ao entrar no jardim, o sol bateu quente no rosto de Colin. Maravilhados, Mary e Deacon ficaram olhando para o menino. Ele parecia tão estranho e diferente, com aquele brilho rosado sobre si, sobre seu rosto, sua cabeça, mãos e todo o resto. Em seguida, ouviram o menino gritar: "Vou sarar, eu vou sarar. Mary, Deacon, eu vou ficar bom e vou viver para todo o sempre." Mary e Deacon trabalharam um pouco e Colin os observou. Mostraram-lhe muitas coisas: botões florindo, botões ainda bem fechados, galhos cujas folhas começavam a ficar verdes, a pena de um pica-pau caída na relva, uma casca de ovo vazia de uma ave que já nascera. Deacon empurrava a cadeira lentamente, dando voltas e mais voltas pelo jardim, parando a toda hora para mostrar as maravilhas que brotavam da terra ou que pendiam das árvores. As crianças incentivaram Colin a se levantar e ajudar no cuidado das plantas, mas ele ainda tinha medo. Colin chamou a atenção das 2 crianças para um homem que os observava por cima do muro do jardim. Mary imediatamente reconheceu o jardineiro Ben. Ele estava muito bravo com ela, mas quando viu Colin no jardim ficou pasmo e, de forma ignorante, perguntou a Colin se ele era aleijado, o que deixou o menino muito zangado. Colin retirou todas as cobertas de cima das pernas e, com a ajuda de Deacon, se levantou, ficando totalmente ereto. Ben ficou muito emocionado com a cena. Colin ordenou que ele entrasse no jardim, pois de agora em diante seria mais um a guardar o segredo deles. Ben, ao conversar com Colin, acabou confirmando para o menino que aquele era o jardim de sua mãe. "É meu jardim agora, e eu gosto muito dele. Virei aqui todos os dias", anunciou Colin. "Mas devemos manter o segredo. Minhas ordens são para que ninguém saiba que viemos aqui. Deacon e minha prima trabalharam duro e deram vida a ele. Vou mandar chamá-lo às vezes para ajudar, mas quando vier, ninguém poderá saber." Ben aceitou e ajudou Colin a plantar sua primeira árvore. Colin não se sentou mais e, ao final da tarde, continuava de pé muito sorridente. Todos os dias, Colin era levado ao jardim e as crianças passaram a acreditar na magia que acontecia lá. Num dia, Colin afirmou: "A magia está sempre empurrando, puxando e fazendo coisas do nada. Tudo é feito de magia, folhas e árvores, flores e pássaros, texugos e raposas, esquilos e pessoas. Portanto, ela deve estar ao nosso redor, neste jardim e em todos os lugares. A magia deste jardim me fez levantar e saber que vou viver para me tornar um homem." Juntos combinaram que ninguém saberia sobre o progresso de Colin por enquanto. Ele sairia do jardim em sua cadeira de rodas e voltaria para a mansão também na cadeira. Apenas quando ele estivesse totalmente curado, eles deixariam as pessoas saberem. Tratariam a cura de Colin como um experimento científico. Colin havia se convencido de que ficaria bom, o que era realmente mais da metade da batalha, se ele soubesse disso.
e o pensamento que o estimulou mais do que qualquer outro foi imaginar como seria quando seu pai visse que tinha um filho tão forte e robusto como os filhos de outros pais. Deacon não cuidava apenas do jardim da mansão. Atrás de sua cabana havia uma horta em que ele trabalhava todos os dias. Sua mãe achava aquilo maravilhoso, pois sempre tinham fartura com as hortaliças e verduras que Deacon cultivava. Um dia, conversando com sua mãe, Deacon acabou contando tudo a ela sobre o jardim. Sim, as outras crianças concordaram que a mãe de Deacon era de total confiança. A senhora Sowerby teve a ideia de mandar para as crianças comerem no jardim todos os dias de manhã pão e bolo feitos por ela mesma. Deacon pegaria leite e levaria para que todos tomassem juntos o café da manhã, já que agora sentiam sempre muita fome e não podiam ficar pedindo mais e mais comida, porque todos na mansão descobririam sobre a melhora de Colin. A magia vive nela, assim como em Deacon, disse Colin. Isso a faz pensar em maneiras de fazer coisas boas. Ela é uma pessoa mágica. Diga a ela que somos gratos, Deacon extremamente gratos. Diga a ela que tem sido muito generosa e que nossa gratidão é extrema. Preocupados que poderia faltar para a família da senhora Sowerby toda a comida que ela estava destinando a eles, resolveram assar batatas e ovos eles mesmos em um buraco embaixo de um pé de ameixeira lá no jardim secreto. E todas as manhãs a magia voltava a acontecer. Depois de comerem, Colin fazia caminhadas pelo jardim e ficava mais forte a cada dia. Deacon aprendeu exercícios com um ex-lutador lá da vila e os ensinou para Mary e Colin. Desde então, os exercícios passaram a fazer parte das tarefas do dia, assim como a magia. O jardim secreto florescia sem parar, revelando novos milagres a cada manhã. Agora que sou um menino de verdade, dissera Colin, minhas pernas e braços e todo o meu corpo estarão tão cheios de magia que não consigo mantê-los parados. Eles querem fazer coisas o tempo todo. Quando acordo de manhã, quando é bem cedo e os pássaros estão cantando lá fora e tudo parece gritar de alegria, até as árvores e coisas que não podemos realmente ouvir, sinto como se tivesse de pular da cama e gritar junto. Gostaria que meu pai voltasse para casa, disse. Quero muito contar a ele. Não paro de pensar nisso, mas então muita coisa mudaria. Não consigo ficar parado, deitado e fingindo e, além disso, estou muito diferente. Às vezes chovia muito e em dias chuvosos eles não tinham como ir até o jardim secreto. Foi aí que Mary teve a ideia de perambularem pelos quartos vazios da mansão. Ninguém saberia e eles poderiam fazer seus exercícios, caminhadas e brincadeiras. Foi num destes dias que Mary notou que o quadro que ficava em cima da lareira do quarto de Colin não estava mais coberto. Era o quadro da mãe do menino que estava sempre coberto por uma cortina. Mary perguntou a ele por que a cortina estava aberta. Porque o sorriso dela não me irrita mais, disse Colin. Há 2 noites, acordei com o luar claro e senti como se a magia enchesse o quarto e tornasse tudo tão esplêndido que não consegui ficar parado. Eu me levantei e olhei pela janela. O quarto estava iluminado e o brilho da lua na cortina me levou a puxar a corda. Ela olhou para mim como se estivesse rindo, feliz em me ver. Fiquei com vontade de olhar mais para ela. Quero vê-la sorrindo assim o tempo todo. A crença das crianças na magia não foi passageira. Todos continuaram a frequentar o jardim e num belo dia chegaram à conclusão de que a experiência científica da cura de Colin era um sucesso. Colin esticou o corpo e lançou os braços para cima. Seu rosto brilhava e seus olhos estranhos se arregalaram de alegria. Olhem só para mim, gritou ele. Eles pararam de carpir e olharam. Vocês se lembram da primeira manhã em que me trouxeram aqui? Perguntou.
De certa forma, ele já desconfiava, esperava, sentia e pensava sobre aquilo. Mas naquele minuto algo mais se incorporou, uma espécie de crença e compreensão arrebatadoras, tão fortes que ele não conseguiu se conter. Eu viverei para todo o sempre e sempre, gritou empolgado. Vou descobrir milhares e milhares de coisas. Vou aprender sobre pessoas e criaturas e tudo o que cresce, como de com. E nunca vou parar de fazer magia. Estou bem, estou bem. Eu sinto como se quisesse gritar algo, um agradecimento, alegria. Foram surpreendidos pela visita da senhora Sowerby no jardim. Ela ficou muito feliz por ser tão bem recebida e mais feliz por conhecer todas as crianças. Sim, o patrão Colin seria um moço forte e bonito no futuro, pensou ela ao olhar para o menino. Apresentaram a Susan Sowerby cada arbusto e árvore que haviam trazido de volta à vida e a puseram a par de toda a história. E por que ela era aquela mulher tão maravilhosa, moradora da charneca, eles finalmente lhe contaram sobre a magia. Ela havia trazido uma cesta com o costumeiro banquete naquela manhã. Quando a hora da fome chegou e Dicon atirou de seu esconderijo, a senhora Sowerby sentou-se com eles sob a árvore e os observou devorar sua comida, rindo, orgulhosa de seus apetites. Ela era muito divertida e os fazia rir, contando todo tipo de coisas extravagantes. Contou a eles histórias em um Yorkshire carregado e eles aprenderam novas palavras. Ela riu como se não pudesse evitar quando lhe contaram sobre a crescente dificuldade em fingir que Colin ainda era um inválido irritadiço. Susan Sowerby finalmente se levantou para voltar à mansão onde a senhora Medlock a esperava. Olhando para ela, Colin disse: "Queria que você fosse minha mãe também." Susan se abaixou e o puxou contra o peito, como se ele fosse um de seus filhos. "Eita, meu rapaz amado!" enterneceu-se. "Eu acredito que a sua mãe mora neste jardim. Ela não conseguiria ficar longe." Pensamentos tristes ou ruins não devem se fixar em nossa mente. Se deixarmos um pensamento entrar em nossa mente e permanecer nela, talvez nunca mais consigamos vencê-lo até o final da vida. Enquanto a mente de Mary esteve cheia de pensamentos desagradáveis, de aversões e opiniões amargas sobre as pessoas, ela foi uma criança de rosto amarelado, doente, entediada e miserável. No entanto, quando a mente de Mary se encheu com jardins secretos e também com o rapaz e suas criaturas, não houve mais lugar para pensamentos ruins que afetavam seu fígado e sua digestão e a deixavam pálida e cansada. Colin ficava trancado em seu quarto, sozinho, com seus medos, fraquezas e sua repulsa pelas pessoas que olhavam para ele, refletia a todo momento sobre deformações e morte prematura. Ele era um pequeno hipocondríaco histérico, meio louco, que não sabia que poderia sarar e ficar em pé se tentasse. Quando novos e belos pensamentos começaram a expulsar os antigos, a vida começou a voltar para ele. Sua experiência científica era bastante prática e simples e não havia nada de errado com ela. Coisas muito mais surpreendentes podem acontecer a qualquer pessoa que, ao ser tomada por um pensamento desagradável ou desanimador, simplesmente tem o bom senso de perceber a tempo e empurrá-lo para fora, substituindo-o por outro, agradável e corajoso. Enquanto o jardim secreto e 2 crianças ganhavam vida, um homem vagava por lugares magníficos e longínquos. Era um homem que por 10 anos guardara em sua mente pensamentos sombrios de partir o coração. Não tinha sido corajoso, pois nunca tentara colocar algum outro tipo de pensamento no lugar daqueles. Uma terrível tristeza recaiu sobre ele em tempos felizes e ele deixou sua alma se encher de escuridão.
Ele havia se esquecido e abandonado sua casa e seus deveres. Quando viajava, sua escuridão o acompanhava e sua mera aparência fazia mal a outras pessoas, porque era como se o ar ao seu redor estivesse envenenado por sombras. Ele era um homem alto, de rosto tenso e ombros tortos. Sua viagem já durava muito tempo, desde o dia em que vira Mary em seu escritório e dissera que ela poderia ter seu pedaço de terra. Já caminhava há muito tempo, mas ainda não havia encontrado seu caminho. Archibald Craven sentiu que algo diferente estava acontecendo com ele. Algo parecia ter se revolvido e se desprendido em seu interior sem o menor ruído. Ele não entendeu nada, mas se lembraria desse estranho momento meses depois, quando de volta a Misselthwaite descobriria por acaso que naquele mesmo dia Colin gritara ao entrar no jardim secreto: "Eu vou viver para todo o sempre e sempre." Na noite seguinte, escancarou as portas para seus pensamentos sombrios e todos eles voltaram correndo. No entanto, lentamente passou a ter momentos de paz e calma e já conseguia dormir à noite. Já se sentia mais vivo do que morto. Já percebia que seus sonhos haviam deixado de ser pesadelos. Ele começou a pensar em Misselthwaite e a ponderar se não era hora de voltar para casa. De vez em quando, se perguntava vagamente sobre seu filho e o que deveria sentir quando estivesse ao lado da cama de 4 colunas, olhando para seu rosto branco marfim, enquanto ele dormia, seus impressionantes cílios negros costurando seus olhos fechados. Encolheu-se só de pensar. Sonhou com a mãe de Colin que dizia estar no jardim, mas ele não acordou. Dormiu profunda e tranquilamente durante toda aquela noite adorável. Quando finalmente despertou na manhã seguinte, um criado lhe entregou uma carta. O Sr. Craven sentou-se por alguns instantes e lembrou-se do sonho. No jardim, ele repetiu confuso. No jardim, mas a porta está trancada e a chave enterrada. Quando voltou a olhar para a carta, notou que havia uma em inglês enviada de Yorkshire. Abriu a carta, mal pensando em sua autora, mas as primeiras palavras chamaram sua atenção imediatamente. Prezado senhor, sou Susan Sowerby, que certa vez se atreveu a lhe dirigir a palavra na charneca. Falei sobre a senhorita Mary. Agora novamente me atrevo a falar. Por favor, senhor, se eu fosse o senhor, voltaria para casa. Acho que ficaria feliz se viesse e, se me permite, senhor, acho que sua esposa pediria o mesmo se estivesse aqui. Sua eterna criada, Susan Sowerby. O Sr. Craven leu a carta 2 vezes antes de colocá-la de volta no envelope. O sonho não saía de sua cabeça. Vou voltar a Misselthwaite, disse ele. Em poucos dias ele chegava a Yorkshire e, em sua longa viagem de trem, percebera que pensava em seu filho como nunca nos últimos 10 anos. Ele não pretendia ser um mau pai, mas não se sentia como um. Havia providenciado médicos, enfermeiras e luxos, mas se encolhia só de pensar no menino e se enterrava em sua própria miséria. Eram tão parecidos e, no entanto, tão horrivelmente diferentes dos olhos felizes que ele adorava, que não suportou e desviou-se, pálido como um cadáver. Depois disso, quase não viu mais o menino, exceto quando dormia, e tudo o que sabia era que ele era um inválido de temperamento ruim, histérico e meio insano. Só era possível mantê-lo protegido de suas avassaladoras fúrias, atendendo a cada um de seus mínimos desejos. Talvez eu esteja errado há 10 anos, disse para si mesmo. 10 anos é muito tempo. Talvez já seja tarde demais para fazer alguma coisa, tarde demais. Perguntou-se se Susan Sowerby
havia tomado coragem e escrito para ele apenas porque era uma criatura maternal e havia percebido que o menino piorara muito, que estava mortalmente doente. Mas a calma trouxe consigo uma espécie de coragem e esperança. Em vez de ceder aos piores pensamentos, percebeu que tentava acreditar em dias melhores. A viagem pelas maravilhas da charneca foi reconfortante. Dava a ele uma sensação de volta ao lar que tinha certeza de que nunca sentiria novamente. Da última vez em que havia se afastado dali, tremia ao pensar em seus quartos fechados e no menino deitado na cama de 4 colunas com cortinas de brocado. Seria possível que talvez tivesse melhorado um pouco e que pudesse superar sua aversão a ele? Aquele sonho fora extremamente real, com a voz que o chamava de volta. No jardim, no jardim. Vou tentar encontrar a chave, disse ele. Vou tentar abrir a porta. Preciso, mas não sei por quê. Quando ele chegou à mansão, foi à biblioteca e mandou chamar a senhora Medlock para saber sobre Colin. Ele está diferente, por assim dizer. Piorou? Ele arriscou. Bem, veja bem, senhor, nem o Dr. Craven, nem a enfermeira e nem eu conseguimos entender exatamente. Como assim? Para dizer a verdade, senhor, o patrão Colin pode estar melhor. Ele não comia nada e de repente começou a comer como um lobo. E então parou de repente, e as refeições eram trazidas de volta intocadas como antes. Talvez o senhor não soubesse, mas ele nunca se deixava levar para fora da casa. As coisas que passamos para fazê-lo sair em sua cadeira fariam qualquer um tremer como folha em tempestade. Seus ataques eram tão violentos que o Dr. Craven dizia que não se responsabilizaria por forçá-lo. Bem, senhor, sem aviso algum, ele passou a insistir em ser levado todos os dias pela senhorita Mary e pelo filho de Susan Sowerby, Deacon, que era capaz de empurrar sua cadeira. Passou a gostar da senhorita Mary e de Deacon, que trazia seus animais domesticados, e por incrível que pareça, senhor, agora ele fica ao ar livre de manhã até à noite. E a sua aparência? Foi a próxima pergunta. Se ele estivesse comendo normalmente, senhor, acharia que ele está engordando, mas tememos que possa ser uma espécie de inchaço. Ele às vezes ri de um jeito estranho quando está sozinho com a senhorita Mary. Ele nunca ria de nada. O Dr. Craven virá imediatamente se o senhor permitir. Ele nunca ficou tão confuso em sua vida. Onde está o patrão Colin agora? Perguntou o Sr. Craven. No jardim, senhor. Ele está sempre no jardim, embora nenhuma criatura humana tenha permissão para se aproximar, por medo de que lhe olhem nos olhos. O Sr. Craven mal ouviu suas últimas palavras. No jardim, disse ele, e depois de dispensar a Sra. Medlock, levantou-se e repetiu várias vezes, no jardim. O Sr. Craven teve de se esforçar para voltar à realidade e, quando sentiu seus pés novamente na terra, virou-se e saiu da sala. Seguiu pela calçada, assim como Mary havia feito, através da porta entre os arbustos e entre os pés de louro e os canteiros da fonte. Ele cruzou o gramado e entrou na longa calçada que acompanhava os muros de Era. Andava devagar, e seus olhos se mantinham no chão. Sentia-se como que atraído de volta ao lugar que abandonara há tanto tempo, mas não sabia por quê. À medida que se aproximava, seu passo tornou-se ainda mais lento. Sabia onde ficava a porta, embora a Era pendesse grossa sobre ela, mas não sabia exatamente onde havia enterrado a chave. Então ele parou e ali ficou, olhando em volta, e quase em seguida começou a ouvir algo. Pensou se não vivia um sonho. A Era pendia grossa sobre a porta.
A chave estava enterrada sob os arbustos, nenhum ser humano havia passado por aquele portal em 10 solitários anos, e ainda assim, dentro do jardim havia sons. Eram sons de pássaros correndo por entre as árvores, sons de vozes abafadas, exclamações e gritos contidos. Na verdade, parecia o riso de coisas jovens, o riso incontrolável de crianças que tentam não ser ouvidas, mas que em um momento ou outro, conforme sua empolgação foge do controle, escapam. O que em nome dos céus ele sonhava? O que em nome dos céus ele ouvia? Estaria ele perdendo a razão e ouvindo coisas que não eram adequadas a ouvidos humanos? Era isso que a voz tentara lhe dizer? E então chegou o momento em que os sons se esqueceram de se controlar. Os pés corriam cada vez mais rápido para perto da porta do jardim. Ouviu-se uma respiração ofegante de jovens e uma explosão selvagem de risos. A porta no muro se escancarou, os ramos de era se sacudiram para trás e um menino passou por ela a toda velocidade, sem nem perceber o forasteiro e quase caindo em seus braços. O Sr. Craven o segurou bem a tempo de salvá-lo da queda que resultaria de sua investida cega contra ele, e ao segurá-lo, surpreso, quase engasgou. Era um menino alto e bonito. Brilhava de vida e sua corrida colorira seu rosto de maneira esplêndida. Ele jogou o cabelo grosso para trás e ergueu um par de distintos olhos cinzentos, olhos cheios de alegria de menino, enfeitados com uma franja de cílios negros. Foram aqueles olhos que tiraram o fôlego do Sr. Craven. Quem? O quê? Você? Ele gaguejou. Não era isso o que Colin esperava. Não era o que ele havia planejado. Nunca imaginou o encontro assim. E, no entanto, sair correndo e vencer uma corrida talvez fosse ainda melhor. Ele se ergueu em sua altura máxima. Mary, que o havia seguido porta afora, achou que até parecia alguns centímetros mais alto. Pai, disse ele, sou eu, Colin. Você não vai acreditar. Eu mesmo mal posso acreditar. Sou Colin. Assim como a senhora Medlock, Colin não entendeu o que seu pai queria dizer, repetindo sem parar. No jardim, no jardim. Sim, apressou-se Colin, foi o jardim que fez isso. E Mary, Deacon e as criaturas, e a magia. Ninguém sabe. Mantivemos o segredo até que você voltasse. A alma do Sr. Craven estremeceu com uma alegria incrédula. Colin estendeu a mão e pousou-a no braço do pai. Não ficou feliz, pai? Ele concluiu. Não está feliz? Eu vou viver para todo o sempre. O Sr. Craven colocou as mãos nos ombros do menino e se manteve imóvel. Ele sabia que não deveria ousar falar por um momento. Leve-me para o jardim, meu menino, disse finalmente, e me conte tudo. E então eles o conduziram. O lugar fervilhava com o ouro outonal em tons de roxo, azul, violeta e escarlate flamejante, e por todos os lados havia feixes de lírios tardios brancos ou mesclados de rubi. Ele se lembrava bem de quando o primeiro deles fora plantado, para que justamente nessa estação do ano suas últimas glórias se revelassem. Roseiras temporãs subiam, pendiam e se enroscavam, e o sol aprofundava o matiz das folhas amareladas, transformando tudo em um templo dourado e ornamentado. O recém-chegado ficou em silêncio, assim como as crianças ficaram quando entraram ali pela primeira vez. Ele não parava de olhar à sua volta. Achei que estaria morto, murmurou. Mary também pensou assim no começo, disse Colin, mas ele ganhou vida. Em seguida, sentaram-se sob a árvore, todos menos Colin,
que preferiu ficar em pé para contar a história. Aquela era a história mais inacreditável que já ouvira, pensou Arquibaldi Craven, enquanto o empolgado jovem transbordava em palavras. A inesperada amizade, o grande segredo guardado com tanto cuidado. O ouvinte riu até que lágrimas brotassem de seus olhos, e outras vezes lágrimas brotaram, mas sem que ele risse. Ouso dizer que talvez até se assustem quando me virem, mas nunca mais me sentarei na cadeira. Vamos voltar para casa caminhando juntos, pai. E pela janela da mansão, os empregados viram o Sr. Craven e ao seu lado, de cabeça erguida e olhos cheios de luz, caminhando o patrão Colin, tão forte e firme quanto qualquer outro menino de Yorkshire. Chegamos ao fim de mais uma bela história que nos traz uma linda mensagem. Desejo que você tenha uma linda, excelente e serena noite de sono. Esqueça os seus problemas do dia a dia, descanse o corpo e deixe a alma livre para sonhar.